E aí, senhores? Começando o ano 2026, só está começando e o Expandicast também. Não é o primeiro episódio do ano, afinal de contas, o episódio passado já foi com a Ana Rogério e a Karine, lá de Salvador. Mas é o primeiro episódio do Expandicast aqui de Aracaju e nós vamos falar de muita coisa boa, inclusive de pele boa, a pessoa que tá aqui, entendeu? Ela vem... certo? Empreendendo no segmento aí de saúde. Então, estética, na verdade, e saúde, né? Porque tem gente que acha que estética é só estética, mas não! Estética também é saúde. Ela vai falar melhor sobre isso aqui, pois nós trouxemos ela, Jéssica Góes, que vai contar um pouco dessa trajetória de empreendedorismo. Ela que é formada em fisioterapia e resolveu, disse assim, não, eu não serei uma fisioterapeuta, eu serei uma fisioterapeuta empreendedora, o que faz toda uma diferença, não é isso? Com certeza, Saulo. Jéssica, seja bem-vinda ao Expandicast. Obrigada, Saulo. Obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E assim, no primeiro podcast do ano. Tá vendo? 2026 que começou honra! Com o pé na porta. Com certeza. Não é verdade? Jéssica, conta pra gente qual é a essência do seu trabalho como fisioterapeuta dermatofuncional. Ó, até o final do Expandicast eu irei pronunciar isso sem fazer pausas. Dermatofuncional, tranquilo. Dermatofuncional. Isso, muito já tô bem. conseguindo. E como você ajuda mulheres a recuperarem a saúde da pele e a autoestima? Então, 50% do meu trabalho eu costumo dizer que é ensinar. Então, meu foco com os atendimentos é ensinar a cuidar. Então, quando eu ensino ela a cuidar, ela potencializa o resultado do meu trabalho. Então, eu cuido delas ensinando, porque isso a manter, potencializa. Né? Isso. Porque o meu principal serviço é a limpeza de pele, que é o carro-chefe. No entanto, os resultados da minha limpeza vai ser mantido como? Em casa. E para ela manter esse resultado, ela tem que aprender. E para ela aprender, ela tem que conhecer o que é a pele dela e como que a pele dela reage ao meio onde ela vive. E é aí onde entra o tema saúde. Porque a nossa pele reage a tudo que a gente come, o que a gente faz, até o ambiente onde a gente está imerso. Se está frio ou calor, por exemplo. No YouTube, que pena que não dá pra gente botar uma enquete, né? Porque enquete, qual o maior órgão do corpo humano? Essa é batida, essa né? É boa, essa é boa. Então, é a pele, né? Então, isso. Por isso que a gente, quando trata de pele, trata de saúde também. Isso, importantíssimo, porque a gente justamente acaba esquecendo isso, que pele é um órgão. Todos os nossos outros órgãos estão cercados por uma proteção que é o nosso corpo. A pele não. Então, quem vai proteger ele? A gente. Então, nosso trabalho é proteger ela. Ou seja, nós protegemos a nossa pele e a nossa pele protege todo o resto. Isso. Boa. Isso dá pra virar um slogan, viu? Exatamente. Ô, Jéssica, você contou pra gente que veio da fisioterapia tradicional e que durante a graduação viveu uma virada de chave ao perceber que queria atuar de uma forma mais sensível, que impactasse também a autoestima das pessoas. Isso. Qual foi o momento decisivo que te fez escolher esse caminho e entender que poderia unir o cuidado físico ao emocional através da estética? Pronto, alguns pontos aí. Eu costumo brincar com a minha família, principalmente, que eu deixei de reabilitar a estrutura músculo-esquelética para reabilitar a autoestima e a beleza das pessoas. E o ponto de virada que eu gosto mais de lembrar e que assim me marca muito foi quando chegou o meu primeiro boleto com meu nome e CPF. Foi um momento de virada na minha vida. Foi quando caiu a ficha que agora eu sou a adulta. Eu tenho um boleto para chamar de meu. Isso foi no último período da graduação ainda. E esse boleto foi o quê? O boleto de pagar a festa da formatura.
E nessa época eu fiquei sem dinheiro, porque meu pai que me bancava, né, aqui, eu sou do interior, sou da cidade de Itabaianinha, e vim morar aqui pra faculdade. Itabaianinha aí, ó. Isso aí, galera. Itabaianinha para o mundo. Exatamente. Então eu deixei a cidade para vir morar aqui com algumas amigas, então eu dividi casa com mais 5 meninas. E eu vivi aqui com a mesada do meu pai e a bolsa da própria faculdade. Só que quando o meu primeiro boleto chegou, eu estava desfalcada. Já tinha gastado todo esse dinheiro. E eu tive a grande ideia de oferecer um momento eureka que eu nunca esqueço. Foi que eu tinha produtos de limpeza de pele da própria matéria de dermatofuncional que eu tinha feito. Só que eu não tinha gastado tudo. Então eu resolvi aproveitar. Cheguei para as meninas e aí eu tive a ideia. Gente, sabe esses cravinhos que vocês têm no nariz de vocês? Eu posso tirar pra vocês. Eu posso resolver. Boa. E aí, na época, eu fui mostrando o problema para a minha cliente, que o problema que ela tinha era os cravinhos no nariz. E eu já tinha notado que ela ficava incomodada com aquilo. Então, eu cheguei lá e ofereci uma solução para ela. Que eu conseguia tirar a preço de custo, digamos assim, na época. Sim. E paguei o boleto com isso. Show de bola. Ou seja, empreendedorismo aí, como a maioria, né, dos empreendedores começam por uma necessidade. Né? É um empreendedorismo que, obviamente, legítimo, todo mundo, né, uma boa parte começa assim, e que é muito legal, né? Quando você se descobre um empreendedor. Mas eu acredito que como uma jornada assim de muitos brasileiros, né? Sim, nesse momento você só queria pagar um boleto. Você ainda não se entendia como empreendedora. Não, ainda não via como empreendedora. Eu estava focada em terminar a faculdade e ir para uma clínica ou fazer concurso público ou fazer residência para ir trabalhar em um hospital. Até isso era o objetivo também da minha família, né? Que eles imaginavam que eu iria terminar e já ia trabalhar em um hospital. Entendi. E como foi essa trajetória assim, desse boleto, que deu esse momento eureka, como você chamou aqui, até de fato em empreender? Como foi esse caminho? Como foi que sua família entendeu isso? Eu comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo. Certo. Depois que eu ofereci esses primeiros momentos para minhas amigas, eu falei para elas falarem para as amigas dela. Sim. Porque no próximo mês teria outro boleto. Ou seja, processo de venda, né? Já começou um processo de venda ali. Exatamente. Aí eu falei, ok, olha, se você falar para sua amiga e ela vir aqui em casa, porque como eu estava fazendo a preço de custo nessa época, que o meu foco era só pagar o boleto. Sim. Como era preço de custo, eu fiz, se eu for ter que me deslocar para ir na casa dessa amiga, da minha amiga, eu vou ter um gasto a mais. E eu não posso ter esse gasto, senão não vai dar para eu pagar o boleto. Então eu falei para ela, se ela vir aqui, aí na sua próxima limpeza, eu faço uma hidratação a mais. Boa. E aí ela falou para as amigas dela, as amigas delas iam lá para casa e eu fazia a limpeza de pele da amiga dela lá em casa. Eu comecei empreendendo assim, sem saber que estava empreendendo. Perfeito. Mas começou do jeito certo. Só que aí depois, quando terminou a graduação, eu estava preparada para estudar para concurso. Só que aí eu me vi, em vez de estar estudando para concurso nos finais de semana, eu estava estudando porque que o hidratante que eu comprei não funcionou bem na pele de uma pessoa e estava funcionando bem na pele da outra pessoa. Então eu estava estudando tipos de ativos diferentes, para tipos de peles diferentes, para climas diferentes, em vez de eu estar estudando para o concurso. Boa. Aí eu percebi que eu estava estudando mais uma coisa do que outra. E realmente, nos finais de semana, eu estava saindo para atender as amigas das minhas amigas, porque eu estava sempre pedindo, me indique para sua amiga. Se você souber de alguém que está com a pele ruim, que está cheia de cravos, fale para mim, que se você indicar, eu dou um desconto. Já começou ali entendendo melhor o produto qual você estava se utilizando, né? Conhecendo o produto, conhecia já a cliente, faltava conhecer o concorrente. Então, né, que ainda não conhecia. Pô, legal. E aí, dessa jornada aí, você começou a fazer? Comecei a fazer. Aí eu decidi que não queria mais fazer o concurso, que ia estudar mesmo para dermato. E aí foi o momento que eu cheguei e falei,
para minha família, que ia parar de estudar para concurso e queria me dedicar a dermatofuncional. Ixi. A minha mãe olhou para mim com a cara de tipo, você tá doida, criança? Como é que você estuda 5 anos da sua vida? Você abriu mão da sua família, do convívio de todo mundo aqui, para ir morar com mais 5 estranhas e do nada você termina a sua faculdade e você não vai atuar no que você estava estudando? Como assim não concurso? Como não? Como não? Você vai estar dentro de um hospital. Isso é exatamente isso que eu não quero. É exatamente isso que eu não quero. Começar, né? Começar por onde? Entendendo o que nós não queremos fazer já é o início. Né? E o início, muitas vezes, né, mais difícil até do que a gente, né, Muito. Saber o que quer. Porque às vezes a pessoa acha que quer. E na verdade não é uma vontade nossa, pode ser uma vontade só da nossa família que está ali cobrindo uma pseudo-vontade sua. Exatamente. E eu entendo também, sabe, Jéssica? Minha mãe, o sonho dela é que os filhos fossem todos concursados. Porque isso era um sonho dela. Não nosso. Então. Eu vi Flávio Augusto falando, acho que foi em algum corte de algum podcast, dizendo assim que a gente sempre escuta, né, as pessoas e os pais, eles querem ouvir do filho. O que é que você quer que você quando crescer? Médico, advogado, procurador, juiz, enfim. Eles não querem ouvir, eu quero ser um vendedor. Mal sabe Como assim? eles. Você está estudando, está fazendo isso para virar um vendedor, para virar, né, para fazer dermatofuncional, né? E porque não é algo comum, digamos assim, nas famílias, né, brasileiras. Eles querem mais tradicional, mais bonito isso. falar que ela fez fisioterapia e ela é fisioterapeuta do hospital X. Exatamente. É muito mais bonito do que você dizer que ela faz limpeza de pele. Perfeito, perfeito. Sem saber que empreender nesse segmento, ele provavelmente vai lhe dar muito mais resultado do que você trabalhar num hospital. Por mais que tenha feito concurso. Então, exatamente. E assim, eu já tinha decidido internamente, eu só precisava externar para minha família isso, desde quando eu comecei o estágio. Que eu me vi dentro de uma rotina realmente, como um hospital funciona, quais são as regras, as diretrizes, tudo que um profissional precisa se tornar a partir do momento que você entra dentro de um sistema, de uma instituição. Sim. E era isso que eu descobri quando comecei os estágios que eu não queria. E Jéssica, como é que foi esse medo, né, de decepcionar a sua família, né, as pessoas próximas ali a você, e o que te deu de fato força para seguir na escolha, dizer assim, não, eu vou enfrentar tudo e todos e é isso que eu quero e vou seguir? Eu acho que para mim ter que enfrentar logo de cara esse medo me ajudou muito. Porque foi um dos maiores medos que eu passei, foi falar para as pessoas que eu mais amo, né, que é a minha mãe e o meu pai, que são a razão. De decepcionar, né? O medo de decepcionar as pessoas que você mais ama na vida é aterrorizante. Eu fiquei horas dentro do meu quarto imaginando palavra por palavra como é que eu iria falar para minha mãe, e eu tremia imaginando a cara de decepção que o meu pai ia ficar. Chegou na hora, não saiu nada e foi de outro jeito. Exatamente, não foi nada do que eu planejei, mas saiu, né? É sempre assim. É sempre assim. E como é que foi isso? Me conta aí, essa sensação. Como eles reagiram também? Lhe apoiaram? Meu pai é aquele tipo de homem que... Meu pai é um cara incrível, mas é aquele cara caladão. Mas você entende todas as palavras que ele fala com o olhar. A minha mãe foi nítido nas expressões faciais dela, a decepção, mas ela acabou apoiando, glória a Deus. Hoje ela me apoia, mas assim, ela ainda não entende que como eu já falei, né, que eu não deixei de reabilitar, eu só não reabilito a estrutura musculoesquelética. Perfeito. Ela ainda não consegue identificar isso muito bem. Mas foi um desafio muito grande enfrentar esse medo de decepcionar as pessoas que eu mais amo. Joséilda. Dona Joséilda, você que está assistindo esse podcast agora,
Por favor, entenda que nós, empreendedores, a nossa mente, ela não segue um caminho linear. Né? É um caminho... É uma montanha russa de emoções. É uma montanha russa, é um caminho tortuoso, mas é um caminho que a gente escolheu e é muito legal. As pessoas se iludem achando que você ter somente, na verdade, somente no serviço público, somente no concurso, que você vai ter uma estabilidade. Isso é uma mentira. Tudo bem que tem até uma certa estabilidade, isso é verdade, mas existe também um teto. E no mundo do empreendedorismo, quando você se estrutura, você tem a mesma estabilidade. Só que você não tem um teto. Exatamente. Você como empreendedor, você tem condições, né? Conhecimento, com gestão, com network, né? Um dia desse eu ouvi, eu não lembro o nome dela, foi minha esposa que mandou pra mim. Uma moça em São Paulo, poxa, eu não vou saber o nome, devia ter dado uma lida antes, mas, quer dizer, ter visto antes esse episódio. Foi um episódio também no podcast, ela falando que ela cobra na sobrancelha R$12.000. Natália Beauty, meu exemplo de inspiração. Me diga aí você, né? Se você tá ganhando aí, quanto é? Eu não sei, obviamente eu não costumo fazer sobrancelha. Né? Até deveria, que a minha tá meio... Mas, Marcelo, tamo aí, viu? Exato. Mas assim, eu acredito que ali poucas horas, né? Não sei se dura muito tempo. 40 minutinhos, 50 minutinhos fazendo. Então, você ganha R$12.000 aí. Por sobrancelha? Por sobrancelha. Assim, ela seguiu o caminho dela. É todo mundo que vai fazer sobrancelha que vai ganhar 12 mil? Não. Mas todo mundo tem essa possibilidade. Aí cabe, né? Estudar, estruturar. Muito mais do que capacidade técnica, é capacidade de gestão, de prospecção, de posicionamento, de network, enfim. Aí a gente vai entrar em vários assuntos aqui que não é interessante para hoje. Mas saiba que empreender, ele também lhe traz essa capacidade de transformar, inclusive, a sua própria vida e a vida das pessoas. Isso. Quanto mais você transforma a vida das pessoas, quanto mais você gera valor para a sociedade, maior será seu resultado. Exatamente. Porque a gente empreende para resolver problemas. Não é isso? Isso, exato. E o que mais tem é problema aí, gente com problema de pele. E como? Né? E sem assim, saber como resolver. E assim, só respondendo a última pergunta, a decisão. Certo. O que me ajudou foi eu tomar a decisão e botar a cara a tapa. É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Ok, decepcionei as pessoas que eu amo. Beleza. Mas você é melhor nisso aí. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder com o que eu puder neste momento. Perfeito. Então, que depois desse momento de enfrentar a família, foi bancar a decisão. Foi o que não me fez desistir. Ok, se eu falei pra ela que eu vou fazer, então eu vou fazer. Isso aí. E como foi, de novo, essa virada assim, dizer assim, hoje eu sou empreendedora. Demorou muito tempo? Demorou. Demorou demais. Essa virada de chave mesmo só aconteceu ano passado, inclusive quando eu entrei no Expandi. Fica a dica. Olha, tá vendo aí? Expandir. E me conta aí, como é que foi isso aí? Como foi esse despertar pra você? A bolha da onde eu venho não é, assim, empreendedora, né? Então, eu sabia que eu já estava empreendendo. Só que eu não conseguia explicar como. E eu não tinha os porquês, eu não tinha os comos, porque eu não tinha pessoas que me falassem, eu não tinha pessoas falando sobre empreender, eu não tinha pessoas que já têm negócio andando, eu não tinha pessoas que estavam andando junto com o negócio. E dentro do Expandi tem. Então, foi o que mudou muito. É só o que tem. Então, né? Exato. E quando eu cheguei nesse ambiente onde tinha exatamente essas pessoas que já tinham negócios consolidados, que estavam construindo os negócios, pronto, eu disse, finalmente me encontrei. O poder da ambiência, né? E aí, a cada reunião, a cada encontro, eu tenho um conhecimento que eu não tinha, que a faculdade não me trouxe. Sim. E que não se ensina em faculdade nenhuma.
Então são pessoas que estão construindo, que já construíram e que me dão uma visão de negócio que eu sei que eu não tenho. E que as pessoas na bolha que eu vivo não têm. E se eu quero chegar a construir um negócio e ter o meu próprio negócio, fazer com que ele cresça, eu sei que eu preciso aprender com pessoas que já fizeram e que estão fazendo. Você falando assim, você me lembrou, inclusive hoje, do depoimento do Celso que ele fez, que ele falou lá, né? Sobre como ele melhorou como empreendedor estando lá no Expandi. Inclusive, Celso já teve aqui nesse podcast, né? Procurem aí, eu não vou lembrar o episódio, mas procurem, que é um episódio muito legal também. Celso é da área, né, de educação física, ele tem uma assessoria esportiva, inclusive, que é muito legal o trabalho dele. E ele falando sobre essa questão de ser empreendedor, desse despertar, e como o Expandi tem ensinado a ele, né, dentro de insights, de problemas de gestão que outros acabam passando e solucionando, e ele acaba resolvendo, como a liderança, né? Ele foi líder em um dos grupos do Expandi, como a liderança ensinou ele. Ele falou isso pra gente também, como ele alguns elementos do Expandi, de cultura, de tudo, que ele levou pra assessoria dele e que deu muito certo isso. Então, porque é uma troca, tem que ser uma troca o tempo todo. Isso. Né? O Expandi, ele é isso, ele é esse ecossistema. Ele foi pensado e todos os dias a gente segue com essa mentalidade ali de transformar a vida das empresas, melhorar o resultado das empresas e mudar a vida das pessoas. E como você, né? Como você agora se enxerga, porque sim, você é uma empreendedora. Eu não tinha essa visão de que eu, como empreendedora, eu precisava ter protocolos, eu precisava principalmente dividir o dinheiro da empresa e o meu dinheiro. Antes era tudo junto. E no final do mês eu ficava, e agora? Quanto foi que eu lucrei no final do mês? Quanto foi que eu precisei tirar do que entrou para fazer reposição de produto? Quanto foi que eu gastei com transporte? Porque isso também está dentro do trabalho. E aí, a partir do momento que eu entrei no Expandi e fui conhecendo as pessoas e conversando, eu entendi que eu precisava dividir essas coisas. Sim. Então, hoje em dia, eu já faço. Essa gestão, né? Essa gestão financeira, mínima que seja, mas sim, já está na frente de muitos empreendedores. Conheço pessoas que têm grandes empresas de um certo tamanho, não grandes, mas de um certo tamanho, que não fazem esse tipo de gestão. Até hoje paga conta de telefone com pessoal, com dinheiro da empresa, na conta da empresa, inclusive. Então, assim, você vê como você está na frente já de muita gente. E é uma coisa que o Expandi, ele também tem esse lado, acaba tendo esse lado educacional, e é uma coisa que a gente vai ampliar agora em 2026, né? Trazendo pessoas, né, trazendo histórias, trazendo pessoas, e vão ser eventos totalmente exclusivos para dentro do Expandi. Ótimo. Né? E isso vai ser muito legal, é uma coisa que spoilers aí já, né, pipocando na cabeça dos membros aí, mas é isso mesmo que a gente quer, tá? Então a gente está formatando tudo isso. Né? Você pode ver que o Expandi tem tido uma transformação muito importante, porque a gente entende que, assim, a gente não tem o network como objetivo. O nosso objetivo, ele é muito maior. O network, ele é um resultado dentro do Expandi. Né? Você falou pra gente no formulário que a gente passa ali de perguntas, né? Você falou uma frase muito forte ali no formulário. Você disse assim: enquanto eu não me vejo como empresa, as coisas não andam. Isso. O que isso significa na prática para você? E em que momento você começou a enxergar como empreendedora? Você já falou, né, como você começou a se enxergar, mas o que significa na prática essa frase para você? Como foi isso? Essa frase ficou muito clara justamente nesse exemplo que eu dei na separação do dinheiro. Certo. Dinheiro empresa, dinheiro de Jéssica. Foi onde a ficha caiu. Porque no final do mês, como é que você vai conseguir ver o que você está lucrando, quais são os seus gastos e quais são a sua previsibilidade de lucro no mês? Como é que vai organizar isso? Então, o ponto-chave foi esse, que me fez
Uma pergunta que eu quero fazer, que me deixou muito curioso, né? Eu achei que foi assim uma expertise muito legal sua, né? Lá no início de vocês dizer assim para as amigas, olha, se vocês trouxerem mais uma, eu vou fazer um plus aí, né? Um pacote, né? Um tier 2, uma hidratação extra. Um extra aí para você. Mas no início dessa sua jornada, já como empreendedora, não fazendo a preço de custo, né, para pagar boletos, já para ganhar dinheiro, como é que você fazia essas prospecções? Como era isso? Era indicação? Instagram? Como é que você fazia isso? Era indicação. E eu ainda arrisquei no início atender em domicílio. Com essas amigas das amigas, depois da faculdade, eu conversei com elas e pedi a indicação mesmo. Ia lá na cara dura. Então, se você me indicar para alguma amiga sua, eu te dou a amostra de um hidratante, eu te dou uma hidratação extra, eu faço uma esfoliação labial. E foi indicando. E aí eu comecei indo atender em domicílio. Então eu ia lá com minha maca de 13 quilos. Uma mala de viagem com os produtos dentro. Ia até a casa da pessoa, realizava o atendimento. E depois pegava tudo, limpava, empacotava tudo e ia para outra. Montando uma agenda ali. Mas hoje você tem um estúdio. Hoje sim, hoje eu atendo no estúdio. Fiz uma parceria com a minha amiga Marciele. Oi, Marci. Marciele também tem episódio de Marciele aí, procurem, viu? Tem, assistam. Marciele eu acho muito legal quando ela levanta, ela fala assim, eu sou uma como é que ela fala? Empresária da beleza. Eu sou uma empresária da beleza. Isso, é linda. Marciele, maravilhoso isso. Porque é de fato isso mesmo. Exatamente. E aí, eu lhe cortei, contando sobre esse estúdio. Como foi isso aí? Como foi essa parceria? De onde surgiu? Você já conhecia a Marciele? Marciele também é fisioterapeuta. Sim, também, né? A gente estudou juntas na faculdade. Agora eu entendi. Agora faz todo sentido. Vocês vão dominar o mundo. Nós estudamos juntas. Depois ela já foi direto empreender, eu ainda arrisquei e fazer alguns atendimentos de fisioterapia, só depois foi que eu fui me encontrar e depois já estava atendendo em domicílio e ela já fazia as minhas sobrancelhas e eu estava à procura de um local para atender, porque eu estava cansada de atender em domicílio, porque é lindo, é bom, é uma aventura atrás da outra, mas nem só de aventura vive o empreendedor. É um desgaste, né? E outra coisa, a otimização de tempo, né? Quando você começa a não ter agenda, né? Ou você vai encarecer, e aí é um processo natural também, né? Enfim, você é uma só. Exato. Né? Quem quiser fazer com você, com toda a sua especialidade que você tem, precisa pagar, né? Já que você gera valor, existe um custo sobre isso, né? Mas no estúdio você otimiza, né? Porque você não perde o deslocamento, né? Aí não só o dentro do deslocamento ainda tem os imprevistos de acidente de trânsito, chuva, a demora do carro chegar, a demora para estacionar, não ter vaga para estacionar. Tem tudo isso. Aí chega num condomínio, aí tem que telefonar pra subir, aí isso você já perdeu ali 5 minutos. E aí, quando vê o planejamento que você tem organizado para 2 horas, vai para 3 horas e meia para atender uma cliente. Aí no final do mês fica inviável, né? Sim, com certeza. Perde muito, né? Perde muito. Aí eu comecei, eu tenho que encontrar um local para atender. E aí foi quando eu conversando com a Marciele, em um dos nossos atendimentos, ela fazendo meu design, foi quando a gente conversou e vamos sentar, vamos ver se dá certo. A gente sentou, as duas concordou e eu tô lá. É engraçado que assim, vocês têm um serviço complementar, né? Sim. Porque muita gente que, né, acaba indo fazer ali a limpeza, né, fazendo o trabalho que você faz. Que não é só limpeza também, que bom, né, bom você dizer. Sim, né? sim, o cargo-chefe é limpeza, vamos deixar claro aqui também, né? Mas você faz muitas outras coisas, quais são? Surgiu a consultoria, que surgiu justamente de uma demanda que eu fui percebendo com os atendimentos. Legal. Então hoje eu faço consultoria de skincare. Por quê? Boa. Durante as limpezas de pele, o que acontece? A maioria começa a perguntar sobre que produto eu uso. Eu estou usando esse sabonete é bom? Esse hidratante é bom? Estou precisando de um produto para controlar a minha oleosidade. Estou querendo uma rotina de skincare. Ou então, estou usando o skincare da minha prima. Estou usando o skincare que eu vi que a blogueira usa. É bom? Então, eu passava
uns 20 a 30 minutos do meu atendimento durante a limpeza, esclarecendo dúvidas da minha cliente. Não que atualmente eu não deixe de tirar algumas dúvidas naquele momento. Mas eu acendei uma luzinha de tipo, eu estou passando conhecimentos valiosos de graça. Eu estudei. Sim, Estudei muito para ter essas informações. Sim. E estava passando de graça? Eu disse, como assim? Não, isso aqui claro. eu tenho que surgir, valor, tem um valor, e eu preciso fazer alguma coisa com isso. E por que não eu cobrar para passar essas informações, para fazer um planejamento de acordo com o que a pessoa está precisando? Aí surgiu a consultoria de skincare. E já pensou em fazer um produto digital sobre isso? Um e-book está aí querendo sair do forno. Olha aí, eu já puxando informações. Spoiler! E-book legal, mas assim, Jéssica, vendo sua expertise, ouvindo o que as pessoas falam sobre você, eu acho que valeria a pena também, logo, né? Porque tudo é investimento, né? E assim, isso não sai da noite pro dia, né? Você pensar num produto digital, videoaulas. Eu acho que dava muito bom isso aí. Seria bom também, ó. Anotado. Anote aí, porque hoje, né, o mundo digital, né, muita gente busca, né, inclusive você falando aqui, cara, eu lembrei demais da minha sobrinha, né, na verdade, sobrinha da minha esposa, mas minha sobrinha, né, por vir nascer e tudo, a Duda, ela adora esse assunto de skincare. Ela chegou, quando a gente mudou de apartamento, né, lá em casa, né, no novo apartamento, tem um closet, minha esposa, né, fez, era um sonho que ela tinha, a gente fez lá, né, um espaço para ela e tal. E quando estava tudo pronto, a gente levou a Duda para lá, mas ela ficou maravilhada com aquela penteadeira, com as skincare, com as maquiagens, enfim. E ela entende. E ela fala pra ti, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. E cara, eu vi você falando aqui e só me vinha ela na minha cabeça. Inclusive, Duda, seu aniversário tá chegando, viu? Já tem o seu presente. Ela vai amar. Ela vai adorar esse negócio. Porque é um mundo que ela é um dom que ela tem, um chamado que ela tem, né? E, quem sabe uma empreendedora, mais uma empreendedora. Exatamente. E falar sobre pele é muito gostoso. Então. Entender os porquês, né? Sim. Porque falar sobre pele, cuidar sobre pele é entender os porquês. Sim. Que é justamente isso que eu explico na consultoria. O porquê que a pele tá grossa, o porquê que a pele tá com excesso de oleosidade. Então não é só usar um produto é entender o porquê daquele produto. Show de bola. E assim, agora eu lembrei de outro caso. Uma vez eu tava com uma pessoa conversando, né? Chegou uma terceira pessoa. E ela, eu não lembro como começou o assunto, mas ela começou a relatar o quanto ela tinha umas manchas na pele, né? E aquilo incomodava ela demais. Como aquilo, né? Atrapalhar a autoestima dela. Exatamente. Ela passava horas e horas se maquiando, fazendo uma maquiagem mais camuflar. pesada para camuflar. E como aquilo era. E eu percebi assim, o quanto aquilo era uma dor dela. Que assim, eu não sei se poderia ser resolvido, mas acredito que amenizado. Sim, amenizado. Principalmente quando o assunto é manchas, pode ser amenizado, sim. Inclusive, algumas vezes eu já vi lá onde a gente se reúne. Eu vou me lembrar disso. Na hora que ela aparecer lá, eu vou te apresentar. Porque eu tenho certeza que você vai resolver. Pelo menos vai amenizar isso pra ela. Porque... E é bom, né? Quando a gente trabalha, né, resolvendo um problema assim, como é uma dor, né? É muito gostoso ouvir você fazer um atendimento e a cliente chegar pra você e falar assim, nossa, foi tão bom. Que uma das minhas maiores satisfações, quando eu termino uma limpeza de pele, por exemplo, é quando ela fala assim, nossa, mas foi tão relaxante. Porque um dos meus objetivos com a limpeza de pele também não é só deixar a pele limpinha, é transformar aquele momento em um momento de autocuidado, que ela entenda que é o momento dela, para ela descansar. Ela não vai lá para sofrer. É o momento dela. É o momento dela, é o momento dela se desligar, dela se relaxar, pra gente poder revitalizar a pele dela. Eu já tô achando que tem um terceiro produto aí que se chama Spa.
Deixa eu te fazer uma pergunta assim, aí, agora ignorância minha, realmente eu não entendo nada disso, mas você faz a parte facial ou também só faz facial ou faz também corporal? Só facial. É só facial? É. Você é especialista Em facial. Eu sou especialista em limpeza de pele. Por quê? Cada Já pele... tem uma pessoa para te apresentar, a doutora Cláudia Kaiser, viu? Olha aí. Olha... Vou te mandar esse link. Por quê? Eu poderia atuar em corporal? Sim. Mas eu quero ser só facial. Porque quando alguém falar assim... eu queria cuidar da minha pele. Eu queria fazer uma limpeza de pele. Eu queria ter um momento para cuidar da minha pele. Quem você lembra? Então eu quero chegar nesse ponto. Inclusive deve ser um corporal, apesar de ser o corporal deve ser é outra ciência também, né? é um outro universo. Facial e corporal são dois universos completamente diferentes. E Engraçado isso, né? E quando a gente fala dermatofuncional, porque no curso a gente vê, né, corporal e facial. Depois você vai se especializando. Sim. E aí eu escolhi exclusivamente a limpeza de pele. Então, quando eu terminei a minha pós aqui, aí eu fui para São Paulo fazer uma outra especialização que foi exclusivamente em limpeza de pele. Que aí Legal. entra tipos de extração, tipos de massagem, tipo de aplicar um produto. Porque não é só você botar um produto e espalhar. Tem formas de espalhar de forma que você relaxe aquela pessoa. Não é só aplicar e deixar lá. Show de bola. Que é para transformar aquele momento em um momento de relaxamento. Tem pessoas que dormem durante uma limpeza de pele. Tem pessoas que dormem. Chega ressono. Eu acho a coisa maravilhosa. Então, assim, vamos lá. Eu vendo você falar isso, né? Eu acredito que tem pessoas que vão, uma primeira vez ali, com medo de ser Sim. algo mais invasivo. Sim. Doloroso. Sim, com E nem certeza. Então, Eu já ouvi a frase que limpeza de pele é tortura. Eu não gosto de fazer. Uau. É porque eu não lhe conhecia. Exatamente. Foi o que eu disse. Você não me conhece. Então, vamos lá. Pessoas do meu coração, pessoas do Expandicast, se você, né, acha que limpeza de pele é tortura, pois é porque você não conhece. Lamento, né? Né? Suas experiências passadas aí não foram tão agradáveis, é porque você não conhecia essa pessoa aqui. Exatamente. Isso pode mudar ainda hoje, né? Exatamente. Inclusive, já vamos botar o contato aqui. O pessoal que quiser entrar em contato com você, Jéssica, quais são esses contatos? Rede social, né? E, enfim, Agora é rede social, né? Instagram, WhatsApp. Manda bala. Quais são? @Jéssica_Góes. Jéssica com G de gato. Jéssica Góes. Isso. Show. Góes com E. S. I. Com I. Góes. Com I. Então, de novo. G de gato. G. SSI. GSSI. Underline. Jéssica Góes. Góis. Isso. Boa. Então tá aqui, né? John, coloca aqui embaixo, por favor. Viu? Por favor, John. E o telefone? Eu não lembro de qual é o telefone. Nós vamos passar John, para John. eu vou te passar o telefone e você John, coloca. O telefone, viu, John? Coloca esse telefone embaixo para que as pessoas entrem em contato, né? Para que possam marcar. Porque limpeza Já de pele não é uma adianto. tortura. Pode Já sim ser um adianto. momento de relaxar. Já vou adiantar para vocês aqui, porque eu sou amigo de vocês. Faça logo, porque a agenda é concorrida, tá bom? Então, vai, depois não diga que eu não avisei. Então, já marca logo. Ô Jéssica, você trouxe um conselho no meio da sua fala, logo lá no início, que é um conselho muito valioso, né? Não espere o projeto estar perfeito para começar. Isso, não O que espere. você diria para quem está travado esperando o momento ideal, que os astros se alinhem, que a Não temperatura, pressão atmosférica Não. esteja tudo alinhado para que você possa começar? O que é que você diria? Vai, conta para elas. O momento ideal foi ontem e a hora certa é hoje. Ui, peraí, calma. De novo. O momento ideal foi ontem E a hora certa é hoje.
Eu tenho um pitch, né, que eu falo sobre no Expandir, né, sobre isso, né? Eu digo, o melhor momento de se entrar no Expandir foi há 3 anos atrás, que foi quando a gente começou. Então. De 3 anos pra cá, o quanto de negócios foram gerados? Milhões de reais foram gerados ali dentro, né? Multimilhões, inclusive, foram gerados ali dentro durante esses 3 anos. E muita gente passou pelo Expandir, visitou, acabou não ficando e perdeu essa fatia do mercado. Exatamente. E aí eu termino o pitch dizendo que o segundo melhor momento é agora. Porque senão daqui a 3 anos nós vamos ter essa mesma conversa. E é sobre isso, né? Quem deixa para amanhã não vai ter resultados. não vai ter resultado. Porque quanto mais a gente adia pensando que, não, eu não vou fazer agora porque não tá bom, porque eu não tenho material, porque eu não tenho equipamento, porque eu não tenho equipe, ou seja lá qual for a desculpa que a gente tenha. Porque, gente, é desculpa. É desculpa. É medo de dar errado, medo de fracassar, medo de decepcionar. Mas olha, faça. Só Até faça. porque se não fizer, já deu errado. Exatamente. Se não fizer, já deu errado. Perfeito? Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente está querendo fazer do jeito que a gente pode. Se não tem tudo que você queira, eu queria ter um monte de coisa para começar. Eu queria ter toda uma estrutura. Eu queria ter a estrutura de Natália, ou de Alice Sereta, que é uma das minhas inspirações também. A clínica dela é fantástica. Mas eu não tenho 10% do que ela tem. Então eu vou começar do jeito que eu posso, como eu Fazer posso. o melhor com aquilo que tem. Exatamente. E aí, ir melhorando. Ok, melhorei nisso, beleza. Agora eu já tenho um orçamento. Já tenho um orçamento, já tenho um lugar. Então eu vou comprar outras coisas para ir melhorando cada vez mais. Sim. Não, isso realmente é um conselho muito valioso, porque as pessoas ficam esperando, né? Dá certo. Não Expandir espera foi ficar muito isso, perfeito. né? O Expandir, para quem não sabe, começou com 7 pessoas, né? 7 pessoas, 7 cabeças ali, né? Entendendo, modificando, fazendo, dando opiniões, obviamente. E, sinceramente, se não tivesse dado o pontapé inicial, Tava lá até ainda no hoje tava papel. lá. E alguns, na hora do pontapé inicial, ainda dizem, não, mas tenha calma, é melhor a gente ter mais isso, é melhor melhorar aquilo. Gente, isso vai melhorar a vida toda. Então. A sua empresa, ela melhora a vida toda. A consultoria Até porque mesmo. se ela parar de melhorar, ela vai morrer. Ela começou a morrer. Exato. A consultoria mesmo, eu demorei 6 meses para tirar ela do papel. Eu tive a ideia, e aí uma das minhas clientes falou assim, você cobra por isso? Eu fiquei, não cobro. A pergunta é, você pagaria por isso? Aí eu fiquei tipo, Quanto? caraca, então assim. Aí eu comecei, então como é que eu vou estruturar essa consultoria? E o que é uma consultoria? Sim. Como é que eu vou oferecer isso? Como é que eu vou explicar? O que é que as pessoas esperam quando a gente fala em consultoria? O que é que eu vou entregar? Qual o valor? Qual o valor? Né? Como é que eu vou empacotar toda essa informação Sim. e vou passar para a pessoa e fazer com que ela entenda? Método. Precisa de metodologia. Exato. Precisa de didática. Aí eu fiz, tá, ok. Eu sentei, comecei, botei no papel. Eu passei 6 meses. Eu fiquei, meu Deus, porque já tem 6 meses isso e eu não botei pra frente. Eu tenho que botar isso pra frente. Aí botei, peguei um grupo de amigas, comecei a fazer com elas. E aí depois ia pedindo feedback. Testei. Validou e pôs no Quando mercado. elas começaram a ter resultado, não, eu consegui fazer. Inclusive, isso tem nome. Isso é processo de inovação. Então. Né? Produto novo, testa, valida, põe no mercado. Claro, não é tão simples assim. Não. Existem outros processos. Não. Mas, enfim, basicamente é essa estrutura, né? Que é uma estrutura de inovação. Né? Isso é fantástico, inclusive. É sim. Você sonha em ter um espaço próprio. Na verdade, você meio que já tem. É voltado exclusivamente para cuidados com a pele e para relaxar. Como você imagina esse espaço e o que ele representa dentro da sua missão como profissional? Eu quero ainda... Quando você fala em espaço próprio, é um espaço dedicado somente a você. Isso. Agora eu divido, que é fantástico, Sim. mas para o futuro eu almejo ter o meu próprio espaço. Sim, concordo. Né? Hoje vocês dividem, mas não é o fim da linha, é Não. o meio, né? É um Então, caminho, exato. né? E isso é legal.
pensar nisso. É um sonho, né, que a gente tem e que tá aí cultivando esse sonho. Isso tá no planejamento estratégico para 2026? Aí já tá lá pra 27, 26 ainda tá... Tá muito em cima, É, né? tá muito em cima. Olha, que pode ser que Quem não esteja, sabe, viu? né? Olha, pode ser que não esteja. Esse podcast aqui bombando, né, John? Nosso podcast bomba. Inclusive, pessoal, peraí. Vocês que estão aqui usufruindo, né, do nosso Expandcast, que bom. Não mudem, fiquem aí. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu preciso, né? Nós precisamos aqui, humildemente, pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative as notificações. Para você que não sabe, toda quarta-feira sai um novo episódio. Se você é empreendedor, você precisa estar aqui. O Expandcast é uma iniciativa do Expandir, mas são de empreendedores para empreendedores. Empreendedores, aqui, meu amigo, da vida real. Empreendedor que tem seus negócios, tem suas dificuldades, igual a você aí. Então, são lições valiosas que a gente tem aqui toda semana, como a gente está tendo aqui uma aula hoje de empreendedorismo, né, com a Jéssica. Então, por favor, né, não fiquem acanhados, né, por favor, se inscreva aí no nosso canal, curta, porque o Instagram ele vai entender, o YouTube vai entender que tá sendo, né, curtido por muitas pessoas, vai entregar mais. E já que eu falei no Instagram, vão lá no Instagram, Expandir Network, vai lá, tem lá os cortes, tem no TikTok também, vai lá, aproveita, curta com a gente lá também, tá bom? Volta e meia um corte viraliza lá, então você tá perdendo aí, viu? Fica a dica, fica a dica. Falei do espaço próprio e doutora Jéssica, seu trabalho ele vai além do procedimento. Você ensina as clientes a cuidarem da pele em casa, né? Então ela sai do procedimento ali e ela vai ter essa manutenção, o qual ela foi instruída para fazer. Criando uma relação de autonomia e autocuidado. Por que isso é tão importante para você e que diferença isso faz nos resultados das suas clientes? Porque eu também acredito, né, que a pessoa não chega lá com um problema e numa primeira sessão vai ser resolvido. Não. Isso precisa de várias sessões. Né? E aí depende de cada problema. Isso. E eu acredito que esse seu método, né, eu não sei se mais pessoas fazem isso, conheço você que faz isso, né, que ensina. Eu acredito que isso tem um resultado muito exponencial. Um resultado mais rápido, né, um resultado, inclusive, que acaba chegando para a pessoa, gerando esse valor antes mesmo que ela perceba. Antes mesmo que ela perceba, não. Antes mesmo que ela... antes mesmo do que ela tinha almejado. A verdade é essa. Né? Porque ela chega lá querendo tirar os cravos. Querendo a indicação de uma rotina de skincare para reduzir a oleosidade, que é o que eu mais recebo, por exemplo. Certo. Eu quero um produto que tire a oleosidade da minha pele. Então, assim, aí eu vou lá, sento com ela e converso com ela, para ela entender que a pele dela não é oleosa, a pele dela está oleosa. E isso é um ponto. E aí já fica, como assim? Exatamente, sua pele não é oleosa, ela está. E alguma coisa dentro da sua rotina, do seu dia a dia, está fazendo com que as suas glândulas sebáceas fiquem hiperestimuladas e assim ela produza óleo em excesso. E aí a gente vai descobrir na sua rotina o que está afetando essas suas glândulas diretamente ou indiretamente. E aí é onde eu entro com a consultoria para descobrir, para a gente adaptar essa rotina dela para a gente chegar ao foco da queixa dela. A sua cliente, o seu cliente é igual o meu cliente, que às vezes quer que a gente tenha aquela varinha do Harry Potter lá. Com certeza. E tudo tá resolvido? Com certeza. E aí precisa dessas instruções. O que é que uma pele oleosa pode causar de dano para uma pessoa? Principalmente espinhas. Isso sem falar que quem gosta de ter uma pele oleosa, sair para ir para um evento e 30 minutos depois a pele está lá, brilhando. Ninguém gosta.
Fica ruim nas fotos, né? Fica ruim nas fotos. E até a própria sensação. É uma palavra que a gente usa muito no interior, que é gastura. Sim, verdade. Então isso acaba incomodando muito a grande maioria das minhas clientes. Ou seja, então você tem como se fosse um tipo de tratamento para isso. Uhum. Pô, legal. Aí eu monto, primeiro a gente identifica, faz essa consultoria. Faz o diagnóstico. Uhum. Né? Geralmente elas chegam para mim apenas para fazer a limpeza de pele, reclamando desse excesso de oleosidade. Nisso, aí eu já vou lá, converso um pouquinho com ela para tentar entender. Aí a gente marca uma consultoria para poder entender da onde que está vindo esse excesso de oleosidade. Aí na consultoria a gente monta um plano de tratamento para ela, baseado nas limpezas. E com isso a gente monta toda uma rotina de skincare para ela. Massa, legal. E aí resolve o problema de vez, né? Minha amiga, queria agradecer por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Vários ensinamentos para quem ficou achando, quem iniciou achando que a gente ia falar só sobre pele. Não é? Na verdade se enganou, falamos de empreendedorismo, inovação e várias outras coisas. Exatamente. Espero que tenha ficado um insight para você aí, mas ainda tem uma última pergunta. Jéssica, para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria para outras mulheres que querem empreender na área da saúde e da estética, mas ainda tem dúvidas ou medo de seguir um caminho diferente do esperado, né, do tradicional? Deixa aí essa mensagem para essa galera. Eu nem sei se eu posso chamar de mensagem, mas vamos lá. Não deixe que o medo ou a angústia de decepcionar as pessoas à sua volta bloquear o sonho que você tem. E tem um efeito de palminhas aí, John, para você botar. Fantástico, é isso mesmo. Meu amigo, coragem não é ausência de medo, né? É você fazer apesar do medo. É isso mesmo. Então, com essa mulher corajosa, finalizamos esse episódio. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e valeu. Não esqueça, quarta-feira, 20 horas, sai um novo episódio. Então fica aí, se inscreva e ative as notificações. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.